E voltamos ao debate com os candidatos ao GDF aqui no SBT. O último debate antes das eleições de domingo, 3 de outubro. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato. E as regras são as seguintes. O candidato escolhe para quem perguntar. Ele terá 1 minuto para fazer a pergunta. E o candidato escolhido terá 2 minutos para responder. Quem perguntou terá mais 1 minuto para réplica e quem respondeu terá também 1 minuto para tréplica. Cada candidato só pode responder a uma pergunta por bloco. Bem, de acordo com o sorteio prévio realizado com a presença de representantes de todos os partidos, a primeira pergunta será da candidata Wesleyan Roriz, da coligação Esperança Renovada. Por favor, candidata, escolha quem vai responder. A senhora tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar ao candidato Dr. Brandão, para melhorar o transporte de Brasília, o que o senhor iria fazer? Candidato Eduardo Brandão, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Pois não. Candidata, o nosso programa de transporte, ele começa primeiro resolvendo a questão dos ônibus. Nós temos aqui 10 anos sem licitação para as linhas públicas. Então, poucos empresários, meia dúzia de empresários, que atendem mais de 1 milhão de passageiros. Claro que eles não vão dar um bom trabalho se não tem licitação. Eu vou abrir licitação para todas as linhas públicas. Nós vamos ampliar o metrô para todas as cidades do Distrito Federal, aonde for possível, dentro do espaço de governo. Nós vamos, inclusive, auditar a questão do VLP e do VLT para que possamos ter um transporte também melhor no Distrito Federal. Nós precisamos tirar os carros das ruas. Nós precisamos acabar com o transporte de massa. Brasília foi projetada na época do automóvel. Ela foi feita para o automóvel. Hoje, nós sabemos que nós não podemos mais continuar com esse crescente de automóveis, né? Não adianta ficar aumentando indeterminadamente as faixas das pistas, fazendo pontes. Nós precisamos dar um transporte de qualidade coletivo para que o cidadão possa deixar seu carro em casa e chegar mais perto ao seu trabalho. Nós temos aqui uma conta hoje muito ruim em Brasília. Eu tenho conversado com as pessoas, a média do deslocamento de casa a trabalho, trabalho-casa, tem sido de 4 horas por dia. Então, em 24 horas, o cidadão perde 4 horas. 10 horas entre trabalho e almoço, nós perdemos 14. 7 horas para dormir, sobram 3 horas para as pessoas cuidarem das suas famílias, dos seus filhos, para melhorar, para o jovem estudar, para ter um pouco de lazer. Isso não é qualidade de vida. Nós temos que ter um transporte de qualidade realmente no Distrito Federal, um transporte de massa, um transporte onde o cidadão possa deixar seu carro em casa, diminuindo o aquecimento global, diminuindo a emissão de gases. Isso é fundamental para que a gente tenha uma cidade moderna com qualidade de vida. Obrigado, candidato. Candidata Wesleyan Roriz, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, candidato, eu quero dizer para você que nós vamos levar o metrô, que foi uma ideia do meu marido, que foi tão combatido em Brasília, que ele não fizesse isso, mas hoje está salvando todas aquelas pessoas que andam de metrô. É a condução mais prática. Então, nós vamos continuar levando esse metrô a todas as cidades, até o entorno, porque eu acho que seria a melhor solução que tem. Por quê? Eu sei porque meus funcionários da minha casa, os servidores da minha casa, sofrem com isso. Então, eu acho que o metrô é a solução. Nós vamos aumentar os ônibus, porque se não tivesse o metrô, seria muito mais pior ainda o trânsito de Brasília. Por quê? Porque hoje o trânsito de gente dentro do metrô, nós precisaríamos de 1.000 ônibus para poder conduzir as pessoas para o trabalho. Então, nós vamos pôr frotas novas. Obrigado, candidata. Tempo esgotado. Candidato Eduardo Brandão, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida, o metrô é uma grande solução. Apesar de que em Brasília nós estamos com quase 100 anos de atraso em implantação do metrô. E o custo do nosso metrô tem sido alvo de muitos escândalos. A solução técnica da execução do metrô também. Mas nós precisamos colocar metrô em todas as nossas cidades realmente. Precisamos melhorar essa questão do trânsito, de que virou um caos
nos nossos dias, né? Acabando com a nossa qualidade de vida. Outra coisa que eu vou colocar no meu governo é o seguinte: o VLT, por exemplo, que todos aqui têm defendido, e eu também, eu vou auditar, mas eu vou mudar o projeto. Porque o projeto do VLT começa no aeroporto e vai até o shopping do Paulo Otávio. Eu não vou fazer isso. O meu VLT vai começar do fim da Asa Sul ao fim da Asa Norte, inclusive implantando o sentido leste-oeste. Depois, se sobrar tempo e dinheiro, eu vou até o aeroporto, porque esse projeto é para atender turista. Obrigado, eu quero atender a população de Brasília. Muito obrigado. Bem, quem faz a pergunta agora, de acordo com o sorteio realizado previamente, é o candidato Toninho, do PSOL. Por favor, candidato, escolha a quem o senhor vai perguntar e o tempo para a pergunta é de 1 minuto. Eu farei a pergunta ao candidato Agnello Queiroz. Candidato Agnello, há um tema que é muito caro para nós em Brasília, que é a questão da corrupção. Eu pergunto a você, Agnello, que medidas você vai adotar de imediato, caso seja eleito, para combater a corrupção no Distrito Federal? Candidato Agnello, o senhor tem 2 minutos para responder. Essa pergunta é muito importante, porque nós vivemos uma crise ética de profundidade. Portanto, eu tratarei esse tema com um rigor absoluto, absoluto. Qualquer governo, ele tem que ser honesto, tem que ser transparente, né? Qualquer governo, especialmente o governo do Distrito Federal, depois de todos esses escândalos. Por isso, vou tomar todas as medidas para transformar o Distrito Federal na cidade de administração eficiente e total transparência com o trato da coisa pública. Vou chegar ao ponto de disponibilizar nos contratos um 0800 com total privacidade. Qualquer contratante que receber qualquer proposta indecente, qualquer insinuação, ele terá o direito de recorrer e denunciar, preservando a sua privacidade. Ninguém vai pagar mais nada aqui para tirar um certificado, ninguém vai pagar para ganhar um lote no PRODF. Acabou a corrupção no Distrito Federal, nós seremos implacáveis, implacáveis. Por isso, a transparência, a participação dos conselhos setoriais, da sociedade, disponibilizar um sistema que qualquer cidadão vai acompanhar. Todas as licitações serão públicas e transparentes, com acompanhamento dos órgãos de fiscalização, de tal maneira que todo cidadão vai acompanhar da sua casa todas as compras, todos os contratos do GDF e vão poder, com isso, fiscalizar rigorosamente. Transparência total, participação total. Aí você tira a impessoalidade das pessoas e vai rigorosamente fazer com que a sociedade cobre a lisura da coisa pública. Obrigado, candidato. Candidato Toninho, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu acredito, Agnello, que esse é o caminho de qualquer bom governante, combater sem tréguas a corrupção no Distrito Federal e em todo o país. O que eu sinto, Agnello, é que na sua coligação, caso seja vitoriosa, você não terá condições de realizar isso que você acaba de prometer. Porque dos partidos e dos integrantes desses partidos que estão em sua coligação, tem pessoas que têm ficha suja, tem pessoas que estão respondendo a inquéritos na justiça por malversação de dinheiro público e outros crimes, inclusive contra a economia popular. Espero, Agnello, que esse compromisso você o cumpra caso seja eleito governador do Distrito Federal. Eu, como governador, vou combater sem tréguas a corrupção e o descaminho na capital do nosso país. Obrigado, candidato. Candidato Agnello, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu tenho todas as condições, Toninho. Primeiro, porque tenho uma vida pública e prezo rigorosamente pela legalidade e pela honestidade. Então, se o governo é meu, eu asseguro para todo o meu povo que farei isso de forma dedicada e eficiente. E não permitirei nenhum tipo de desvio. Tenho todas as condições de fazer isso. E vou fazer com todo mundo, né? Inclusive
investigações, Toninho, porque se você também for rigoroso com isso, hoje está no jornal Correio Brasiliense que uma deputada do PSOL está rolada a devolver 1.300.000 da saúde para dar conta do que foi feito quando era secretária de saúde. Então, eu acho que você tem condições de fiscalizar isso e apresentar à sociedade, como eu tenho e farei, tanto com o PSOL ou com qualquer um que fizer qualquer desvio de recursos públicos. Muito obrigado.